gente começar, hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, e eu peço licença a vocês que eu vou ler o item todo, tá? É o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, item 8, Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens a confundam erradamente com a negação do sentimento da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forçativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, mas não do que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim, marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou a perder. A virtude da vossa geração é atividade intelectual. Seu vício é indiferença moral. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva, de repente, e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá, senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que aprova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com chicote e forçaremos sua vontade rebelde do duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados que são brandos, porque prestarão dócil ouvidos aos seus ensinamentos. Lázaro, Paris, 1873. Então, esse capítulo do Evangelho, eu acho um capítulo importantíssimo para nós, que estudamos a doutrina espírita, mas não somente nós que estudamos a doutrina espírita, todos nós espíritos imortais, porque é uma coisa que eu sempre costumo dizer, doutrina espírita não é só para espírita, doutrina espírita é para todos, porque todos os conhecimentos que nós obtemos dentro dessa doutrina, que nós somos espíritos, que nós iremos desencarnar, que nós iremos reencarnar, todos nós, perante a humanidade, vivenciaremos essas experiências. Então, nesse momento que o Lázaro fala para a gente da obediência e resignação, primeira coisa que a gente precisa levantar, né? O que nós somos? E eu vou fazer alguns paralelos com algumas questões do Livro dos Espíritos. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, o Kardec vai ter a preocupação de perguntar o que é o espírito. E aí os espíritos respondem, o ser inteligente da criação. Por que os espíritos vão responder o ser inteligente da criação? Porque a inteligência não é o corpo físico, a inteligência é o espírito. Por isso que quando, né, os companheiros desencarnam e vêm através das comunicações, seja numa mesa, né, de atendimento espiritual, de socorro espiritual, ou seja através das cartas psicográficas, né, a gente consegue ver ali toda aquela inteligência. E a gente consegue ver ali todo aquele jeito daquele companheiro quanto ele tinha quando estava encarnado. E isso comprova para a gente também a questão da imortalidade, né? Ninguém vai morrer, nós iremos somente passar para o outro plano. E por que a gente precisa do plano material? Para a gente adquirir experiências, para a gente deixar de ser rebelde, para deixar de ser vaidoso, para deixar de ser orgulhoso, porque as virtudes, como diz no livro Consolador, de Emmanuel, que Emmanuel responde através do Chico, as virtudes, elas não são dadas para a gente. Não são atributos que Deus faz com que apareça na gente, não. São conquistas espirituais. Então, através de cada encarnação, eu vou me melhorando. Através de cada encarnação, eu vou entendendo mais a lei de Deus. E aí a gente consegue compreender que quanto mais o espírito é afinizado à lei de Deus, mais obediência ele tem à lei. E aí, quando a gente entende que mais obediência nós temos à lei, menos dores a gente vai sentir. Porque a dor, companheiros, é o chamamento. Por que a gente sente dor? Na atual conjuntura que nós estamos, ainda espíritos imperfeitos, mas perfectíveis,
porque a nossa fatalidade, a nossa destinação é a perfeição, mas lá na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, o Kardec coloca, né, ele vai trazer as características, a ordem dos espíritos, e a gente consegue, né, se ver e se encaixar na terceira ordem, que são aqueles espíritos que são rebeldes, são aqueles espíritos que não conseguem entender as leis, são aqueles espíritos que muitas das vezes, né, se deixam predominar mais pela matéria do que pelas questões espirituais. Então, por que muitas das vezes a gente é rebelde? Porque a gente não quer seguir a lei. E aí eu sempre, quando eu lembro disso, da questão da rebeldia, eu lembro da parábola do filho pródigo. Aquela parábola do filho pródigo é Jesus mostrando para a gente, olha o caminho que vocês devem seguir, que é o caminho do quê? Da mansuetude, da tranquilidade, da paz, de deixar de ser prepotente, todas essas questões. E ele vai traçando os dois filhos. Ele faz alusão que o dono, né, o chefe que tinha ali naquele campo, era Deus. E aqueles dois filhos somos nós, que encarnamos e chegamos aqui com missões. Cada um de nós tem a sua missão. Uns espíritos vão ter missões maiores, porque conquistaram bagagens espirituais suficientes para poder conseguir dar conta daquela missão. Nós temos as missões de acordo com a nossa bagagem, mas todos nós temos uma missão. Todos nós temos um propósito de vida. Todos encarnados temos um propósito de vida, para o bem. Sempre o nosso propósito é para o bem. Então, quando a gente tem aquela parábola do filho pródigo, a gente percebe que aquele filho que estava indo, que estava seguindo a lei, que estava sendo obediente, de repente ele pensa assim, eu vou sair daqui. Por que eu vou ficar seguindo a lei? E ele vai viver a vida. E se atropela todo, ao ponto que Jesus coloca para a gente o seguinte, ele teve que comer até comida de porcos, para dizer o quê? Que longe da lei do Pai ninguém é feliz. Até que chega o momento que aquele espírito, assim como cada um de nós, cai a ficha, momento de lucidez, porque é onde está descrita a lei de Deus, 621 do Livro dos Espíritos, aqui na nossa consciência. Então, aquele momento que aquele espírito anexa a consciência dele, que ali está gravado, eu costumo dizer que está o selo de Deus na gente, está gravado, e ali ele anexa, ele volta, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? E ele vai voltar para a casa do pai. Esse retorno desse espírito, né, desse filho pródigo à casa do pai, somos nós, que saímos em várias outras situações, fizemos um monte de situações complicadas e agora estamos retornando à casa do pai. Então, quando ele fala essa parte aqui, do capítulo 9, eu acho interessantíssimo essa parte de Lázaro, porque ele vem dizendo para a gente que obediência é o quê? Obediência a quê? Às leis de Deus. Resignação. O que é você ser resignado? É você entender por que você está passando por aquilo. E aí uma coisa muito interessante que a gente precisa diferenciar. Às vezes as pessoas acham que você ter resignação é você ser apático. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Resignação é o que a doutrina espírita propõe para a gente. Primeiro, somos espíritos imortais. Segundo, estamos passando por situações que nós fizemos lá atrás. E agora temos que recuperar essas situações. Terceiro, não somos vítimas. Quarto, cada um de nós está nos locais que deve estar, nas situações a qual deve estar, com as pessoas a qual deve estar, para ter um aprendizado espiritual. Então, a doutrina espírita propõe isso para a gente. Quando a gente começa a entender isso, eu começo a entender o quê? O que está me acontecendo é o que eu necessito. Seja prova de outras situações passadas ou tormentos voluntários, como também é dito no Evangelho, né? Muitas das situações que a gente passa também ao longo da nossa encarnação nem sempre são questões mal resolvidas no passado. Às vezes, a nossa falta de obediência mesmo da lei, que a gente se desequilibra, que o caminho está aqui, mas a gente quer cortar para cá, e é onde a gente faz um monte de besteira. E aí, tormento voluntário. Mas, enfim, seja o tormento voluntário, ou seja algo que eu fiz lá no passado, eu tenho que passar por aquilo. Então, essa resignação, essa compreensão. Agora, o que eu vou fazer com isso? Aí é onde cabe mais ainda a resignação. Eu posso ter todas essas informações, ficar deitado na cama, é onde vem a apatia, que não é a resignação, ou eu compreender tudo isso, tá, tudo bem, me equivoquei, tudo bem, temos que nos reeducar,
Tá, mas agora eu quero mudar. E eu vou construir um futuro diferenciado daquele a qual eu fiz anteriormente. Isso é resignação. Não é você ficar sentado na cama chorando mágoas, não é isso. É você entender o contexto a qual você está passando, mas você lutar para modificar aquele contexto. Como é que a gente luta para modificar o contexto a qual nós estamos passando? Quando a gente muda os nossos pensamentos, quando a gente muda os nossos sentimentos, quando a gente olha para o nosso irmão de caminhada com um olhar de tentar ver naquele irmão um irmão, independente do que aquele irmão esteja fazendo. Porque é essa a proposta de Jesus. É que no texto Lázaro vai falar de Jesus. Porque Jesus é o Espírito puro que esteve entre nós. Vide a pergunta 625 lá do Livro dos Espíritos. O Espírito mais perfeito que esteve Jesus. Então, é ele que a gente deve seguir o modelo. Então, Jesus foi o Espírito mais resignado que teve. Aceitou as situações, mas transformou as situações. Jesus, ele tem um papel de educador, né? Ele, muitas das vezes, né, quando ele fala que ele é pregado no Calvário, ele nem precisava passar por aquilo, mas ele aceita aquela situação. Ele aceita aquela situação para quê? Porque ele sabia que ele precisava passar por aquela situação para que nós, seus irmãos de caminhada ainda desajustados, entendêssemos o seguinte, que a encarnação não é só para a gente ficar brincando. A encarnação, nós vamos ter, sim, as nossas lutas diárias, e a gente tem que ter fé, a gente tem que ter força, a gente tem que ter confiança. Por isso que ele se deixa passar por aquela questão do Calvário, para mostrar para a gente que, mesmo numa dor muito difícil, nós não devemos nos desligar do Pai. Mesmo numa dor muito difícil, eu preciso ter confiança, que aquilo também vai passar. Então, por isso que ele se deixa passar por aquela questão do Calvário, para nos dar força, para nos dar sustentação, para que a gente tivesse aquele exemplo, aquele modelo, e quando uma situação adversa aparecesse na minha vida, eu lembrasse de Jesus. Não, ele conseguiu, eu também vou conseguir. Então, a gente consegue perceber essa questão da resignação, né? E aqui fica bem claro nesse texto quando ele fala: o orgulhoso egoísta, eu não sou resignado. Óbvio que não vai ser. Quem é orgulhoso, quem é egoísta, quer o tempo todo para si, o tempo todo. E não só isso. É aquela pessoa que só se olha. Ela não está preocupada com as situações que estão ocorrendo à volta dela. Ela não está preocupada com os irmãos de caminhada que estão ali. Então, a gente precisa começar a colocar a doutrina espírita na nossa vida. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? A gente estuda o Evangelho, a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente estuda o Céu e Inferno, a gente estuda o Livro dos Médiuns, a gente estuda enfim, a gente estuda toda a codificação, a Gênese, que é o Espiritismo, mas aonde que a gente vai aplicar esses estudos na nossa vida? É quando aparece um companheiro de caminhada desajustado, recebo uma fechada no trânsito, e aí eu tenho que ter aquele equilíbrio para não me deixar envolver por aquela situação desequilibrante. É quando, às vezes, alguém na minha casa está com pensamentos complicados, e eu tento respirar fundo, me acalmar para eu não entrar naquela vibração. Então, é nesses momentos que a gente vai usar esses estudos que a gente está percebendo aqui. E é nesses momentos também que a gente está sendo obediente à lei de Deus. Porque o que Deus espera de cada um de nós é o quê? O crescimento espiritual. E a gente não cresce se a gente não passar pelas adversidades da vida. Por isso que tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que o Kardec vai perguntar, é mais ou menos assim: qual a importância do plano material? Kardec pergunta sobre isso. Por que ele vai perguntar? Porque os Espíritos, na pergunta antes dessa, falam que o mundo espiritual que é o mundo verdadeiro. E o Kardec pergunta: tá bom, mas qual é o propósito, então, do plano material? E aí, o que os Espíritos vão responder para ele? É através do plano material que vocês conseguem adquirir resistência espiritual. E como é que a gente vai adquirir resistência espiritual? A partir do momento que a gente começa a estudar, que a gente assimila esses conhecimentos, que a gente se fortalece com esses conhecimentos, e quando as situações aparecem no nosso dia a dia, a gente começa a aplicar esses conhecimentos. Aí a gente está adquirindo resistência espiritual. E não só isso.
não só adquirir resistência espiritual, a gente consegue também estar mais conscientizado à lei de Deus. Porque o objetivo da nossa encarnação é a gente se conscientizar com a lei de Deus. É a gente não se atrapalhar mais, nem futuramente. Porque a gente precisa entender que está tudo interligado. Está interligado em qual sentido? O que eu estou fazendo aqui hoje, eu como espírito imortal, vai influenciar minha volta ao mundo espiritual, que vai influenciar minha volta ao mundo material. Está tudo interligado. Está tudo interligado. A forma como eu vivo a minha vida aqui agora, os meus conceitos, as minhas ideologias, o que eu estou construindo, como eu estou encarando a vida, vai influenciar a minha volta ao plano espiritual. Porque eu vou me colocar no local onde eu já estava aqui, onde meu pensamento já estava aqui, onde meu sentimento já estava aqui. E quando eu chegar lá, eu vou estudar mais um pouco, eu vou me reformar mais um pouco, eu vou ter força, e aí eu vou ter que fazer novamente um mergulho na matéria, que vai estar interligado às ações que eu deixei da minha última encarnação. Então, por isso que é importante a gente diminuir as dores da caminhada. E como é que eu diminuo as dores da caminhada? Quando eu vou entendendo a lei de Deus. E não só isso, quando eu vou me esforçando para exercitar essa lei. E hoje, a gente estava fazendo uma reflexão no Centro Espírita Jael Barcelos, onde o companheiro falou de companheiros que já estiveram com a gente aqui e tiveram essa resignação. O próprio Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele sabia que ele iria desencarnar. E ele vai, ele é liberto, ele podia fugir, mas não. Ele vai até o suplício. E é ali onde ele é degolado. Então, por que ele não se desesperou? Porque ele entendia a lei de Deus. Por que ele não se desesperou? Porque ele sabia que ele era um espírito imortal. A gente ainda, eu falo isso para mim também, tá, gente? A gente ainda se desespera muito. Muito. Qualquer coisa que acontece nessa vida, a gente se desespera. E às vezes a gente quer abandonar tudo. Né? Tem gente que fala assim, pô, mas eu estou 100% espírita, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo outro. Mas por que está acontecendo isso na minha vida? Porque tem que acontecer. A vida da gente não vai ser feita o tempo todo de coisas boas, porque nós temos marcas a se reajustar no passado. O momento é agora do aprendizado. Luiz Sérgio é um espírito que escreveu vários livros para a gente. No primeiro, ele vai escrever O Mundo que eu Encontrei, que é quando ele chega ao plano espiritual, através de um acidente automobilístico com 23 anos, e ele não perde tempo. Ele já começa a trabalhar, ele já começa a estudar. E num dos livros dele, que é o Deixe-me Viver, uns bem depois que ele vai falando sobre o aborto, ele fala, nós não reencarnamos para fazer turismo. Né? A gente vai ficar só brincando? A gente não vai ficar só brincando. A encarnação é para conscientizar o espírito. A encarnação é para a gente perceber. Perceber o quê? O que eu preciso fazer para ser feliz. E não adianta. Eu não vou ser feliz enquanto eu puxo o tapete do companheiro, do meu trabalho. Eu não vou ser feliz enquanto eu brigo com todo mundo, porque eu não estou sendo obediente à lei de Deus. Porque se a gente for olhar lá os 10 mandamentos trazidos por Moisés, o Decálogo, justamente fala isso. Fala ali do compromisso que a gente precisa ter com o companheiro de caminhada e com a gente mesmo. Porque o primeiro mandamento qual é? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus. Mas eu não amo a Deus se eu não amar o próximo. Se eu fizer maldade com meu irmão de caminhada, eu não estou amando a Deus, porque o irmão de caminhada também é criação divina, assim como eu também sou criação divina. Então, conforme a gente vai entendendo esses estudos evangélicos, a gente vai ampliando o nosso pensamento em relação ao nosso crescimento espiritual, que é o nosso objetivo. Então, a gente não pode se perder por essa vida que daqui a pouco passa. Lacordaire, aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o que são alguns minutos perante a eternidade. Porque para os espíritos, né, os superiores, isso que a gente passa aqui é pouco tempo. A gente pode viver até 80, 90, 100 anos, mas é pouco tempo. Perante a vida de eternidade, que é perante a vida real do espírito imortal. Então, a gente precisa cada vez mais se afinizar a lei, como a gente está falando, para a gente diminuir as nossas dores da caminhada.
Porque as dores, gente, né? Voltando à questão da dor, a dor, ela só chega para a gente para sinalizar alguma coisa, para mostrar assim, olha, você está fazendo alguma coisa que não está legal. Por isso que a gente sente dor. Só para dar um exemplo básico, né? Mais palpável para a gente. Se a gente comer muito, o que vai acontecer? Vai ter problema de estômago. O problema de estômago vai ser resultado do quê? Da sua comilança. E o estômago está dizendo o quê? Que se você continuar, vai complicar cada vez mais. É isso que a lei de Deus faz com a gente. A lei de Deus, ela é certa. Então, quando a gente desvia, acontece a dor, presta atenção, volta logo. Porque senão, se você continuar nesse caminho, mais bola de neve você vai tendo. Então, é isso que o Lázaro está falando aqui para a gente. Porque no final da comunicação dele, ele fala uma coisa maravilhosa, que ele coloca assim, ó, toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados que são brandos, porque prestarão dóceis ouvidos aos ensinos. Então, olha o que ele traz aqui para a gente. Ele coloca o seguinte para a gente, quando a gente é brando, no sentido que a lei de Deus ela vai ter que reinar no planeta Terra, né? E em todos os outros planetas, todos os orbes. A lei de Deus precisa reinar. Agora, quando nós somos brandos, ou seja, a gente vai caminhando ali junto com a espiritualidade amiga, claro, a gente tem os nossos tropeços, mas a gente volta, a gente continua, a gente vai sofrer, a gente vai ter menos dores do que se a gente for, como ele fala aqui, ó, infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Feliz, porque nós que somos os guias da humanidade em março, os chicotearemos. O que é isso? Os espíritos não vão falar para a gente, olha, você está errado, nem isso não, mas a própria lei vai nos mostrar o caminho que a gente deve seguir. Porque disso aqui ninguém foge, que é a nossa consciência, como a gente falou no início aqui do estudo. A nossa consciência ninguém foge. A gente não foge da nossa consciência. Então, somos nós mesmos que vamos perceber, meu Deus, o que foi que eu fiz? Quanta coisa eu desperdicei? Aí eu vou ter que voltar em situações muito complicadas. Por isso que a gente vê encarnações, às vezes, dificílimas, de companheiros que, às vezes, foram muito rebeldes ao Evangelho do Cristo, de companheiros que são muito rebeldes à lei de Deus. E até aquele companheiro despertar, se conscientizar, uma hora ele vai despertar. Mas olha quantas dores, porque é o chamamento, é o que ele precisa para ele se conscientizar, para ele perceber o seguinte, eu só vou ser feliz no momento que eu não mais me prejudicar, nem prejudicar o meu próximo. Então, esses esclarecimentos que Lázaro traz para a gente são fundamentais para nós como espíritos imortais. E nós temos vários exemplos nas biografias espíritas, e não espíritas também, né? A gente pode citar aqui o nosso querido Eurípides Barçanufo, que mesmo, né, com a doença que ele contraiu, a gripe espanhola, ele não deixou de servir. Mesmo nos últimos momentos, ele não deixou de fazer o que era o correto, que era trabalhar. Trabalhar em prol dos necessitados, obediência e resignação. O próprio Chico Xavier sofria dores terríveis, mas ele ia trabalhar para ajudar os irmãos a caminhar. O próprio Kardec foi caluniado, foi difamado, mas não parou um minuto para trazer essa doutrina espírita para nós. Obediência e resignação. A própria Madre Teresa de Calcutá, que foi expulsa da congregação religiosa a qual ela fazia parte, porque ela tinha um pensamento diferente das outras madres. E ela foi para as ruas de Calcutá para servir aos necessitados. Obediência e resignação. Irmã Dulce. Então, a gente tem vários exemplos que a gente poderia ficar discorrendo aqui durante um bom tempo para a gente perceber esses espíritos que também tiveram suas dores, porque a encarnação deles não foi fácil, não foi, tiveram suas lutas sim, porque muitas pessoas iam contra, e aí a gente precisa sempre lembrar, quando se traz algo, né, para revolucionar uma sociedade, vai incomodar, porque muitos espíritos ainda, infelizmente, não querem aquela modificação. Um dia eles vão estar nessa lei, mas eles não querem. Então, vão ali embarrear todo aquele processo de transformação,
Mas esses espíritos que a gente citou aqui, em nenhum momento disseram assim, agora eu não vou fazer mais isso, não. Eu estou cansado de ficar fazendo isso. Não, eles continuaram. Eles continuaram porque eles sabiam que eles estavam trabalhando para Jesus. Eles sabiam que eles estavam trabalhando na lei de Deus, que é o que a gente precisa fazer também. A gente precisa estudar essas biografias para a gente buscar essa força desses companheiros e trazer essa força para a nossa vida. Trazer essa força para o nosso dia a dia. Para a gente perceber o seguinte, Senhor Jesus, me ajuda, eu vou conseguir, eu quero me modificar, eu quero ser um espírito melhor, eu quero aproveitar a minha encarnação, eu preciso aproveitar a minha encarnação, eu não quero me equivocar mais, porque eu costumo dizer que a lei de Deus ela é educativa, ela não é punitiva. Deus não pune ninguém, Deus educa. Deus nos educa diariamente através das várias situações a qual nós somos colocados no nosso dia a dia. Então, diariamente, nós estamos nos educando. E vai depender das nossas escolhas se a nossa educação vai ser mais tranquila ou se a nossa educação vai ser mais áspera. Vai depender da gente. Porque eu sempre costumo comparar a lei de Deus, né, com um aluno rebelde e um aluno dócil, que é o que Lázaro coloca aqui. Os dois vão passar de ano, vai passar de ano. Mas o aluno dócil, o que ele vai fazer? Ele vai, no momento que o professor está passando ali a aula, ele vai estar lá, ele vai estar prestando atenção, ele vai estar tirando dúvida, ele vai estar tirando nota boa nas provas, e ele vai passar tranquilamente. O aluno que é rebelde, o que vai acontecer com ele? Ele vai estar lá brincando, ele vai matar a aula, fazer um monte de coisa. Aí vai chegar no final do ano, ele vai ficar desesperado. E aí, muitas das vezes, não consegue passar. E aí vai ter que repetir aquela série novamente. E aí, quando ele repete, ele se conscientiza do que ele fez. Não, agora eu vou assistir a aula direitinho, eu vou aproveitar direitinho. Aí, no outro ano, ele passa. É justamente o que os espíritos amigos fazem com a gente através das reencarnações. Por que a gente vai reencarnando e vai desencarnando o tempo todo? Para a gente adquirir crescimento espiritual, para a gente adquirir resistência espiritual, para a gente cada vez ser melhor, sair melhor das encarnações, até que chegue um ponto que a gente não precisa mais reencarnar. São os espíritos puros. São aqueles que, se a gente for lá nessa mesma pergunta 100, você vai ver o desdobrado dessa pergunta, onde o Kardec fala da escala espírita, ele vai falar que os espíritos puros, quem são eles? Nenhuma predominância mais da matéria sobre eles, são totalmente materializados, já vivem o amor, são os mensageiros de Deus, compreendem Deus, conhecem Deus. Por quê? Porque eles já não se perdem mais em bobagem igual a gente, mas passaram pelas mesmas situações que a gente está passando aqui. Viveram esse dia a dia aqui também. Porque não existe privilégio na lei de Deus. Deus é muito justo. Não existe privilégio. Não existe espírito que foi criado pronto. Não. Todos os espíritos precisam amadurecer. Até porque precisa do amadurecimento. Então, os espíritos tiveram que passar pelas determinadas reencarnações, amadurecer espiritualmente, foram conseguindo angariar virtudes e cresceram. É o que vai acontecer com a gente. Mas é aquilo que a gente volta à questão do aluno, como eu falei aqui agora. Mas como é que a gente quer chegar a essa perfeição? Brigando o tempo todo com o mundo? Brigando com a lei? Sendo desobediente? Mas a gente está o quê? Colocando pedras no nosso caminho. Aí a caminhada vai ser mais dificultosa pela pedra que eu estou colocando. Agora, se eu paro, não, peraí, vou começar a aproveitar a minha caminhada, vou começar a aproveitar a minha encarnação. Tem que mudar, tem que prestar atenção. Aí eu vou retirando as pedras. A minha caminhada vai sendo mais tranquila. Tudo depende da forma como a gente encara a nossa vida. Tudo depende do que a gente está fazendo na nossa atual encarnação. Tudo depende de como nós estamos aplicando esses conhecimentos. Porque o conhecimento, ele não pode só ficar aqui, ó, no intelecto. É importante a gente conhecer? Óbvio que é importante a gente conhecer. O espírito, quando ele conhece, ele sabe discernir. Isso aí a gente não discute, o bem do mal. Mas o mais importante do conhecer é colocar no coração. Não adianta só conhecer, me intelectualizar muito, se eu não faço a conexão do cérebro com o coração.
Eu preciso conhecer, sim, mas eu preciso vivenciar, eu preciso praticar. Porque quando eu faço essa conexão, eu estou cada vez mais crescendo espiritualmente. Aí a gente precisa lembrar novamente de Jesus, porque ele é nosso modelo. O que a gente lembra de Jesus até hoje? E Jesus não escreveu nada. Quem escreveu por Jesus foram os apóstolos, os que viveram com ele ao tempo de Jesus, os que souberam depois através de Paulo e também através de Pedro. Mas Jesus não escreveu nada. Mas por que a gente lembra de Jesus até hoje? Pelos atos, pelo que ele trouxe, pelo que ele fez. O que a gente faz tem um peso muito maior do que o que a gente fala. Porque os nossos atos, eles influenciam não só a gente mesmo, mas companheiros que estão ao nosso redor. E aí eu falo dos vários companheiros encarnados e desencarnados. Os nossos atos influenciam outros irmãos. Então, se a gente quer tanto que o planeta Terra dê essa guinada, que a gente sabe que a gente está passando por esse momento da transição, então muitas situações estão acontecendo, que é o que o Kardec fala na Gênesis, os tempos são chegados, e ali o Kardec vai falar sobre a questão dos tempos serem chegados, sobre a situação que o Kardec traz para a gente, que agora a gente não vai ter mais cataclisma no sentido geológico, né? O Kardec coloca lá, isso lá no século XIX. Ele já estava escrevendo o que ia acontecer no século XXI. Gabriel Delany na Gênesis. Então, eles falam muito bem isso. Não vai ser cataclismas geológicos como foi no início da Terra. Há 4,6 bilhões de anos atrás, da formação da Terra. Agora vão ser os cataclismas morais. É isso que eles falam para a gente. Olha quantas questões morais a gente está vendo aqui no nosso dia a dia, aonde a gente precisa ter um posicionamento. Qual o posicionamento? O posicionamento correto. Qual é o posicionamento correto? Seguir a lei de Deus. E aí eu pergunto, o que Jesus faria nessa situação? Ah, mas eu não sou Jesus, mas quem é o nosso modelo? É ele. Então a gente precisa se mirar nele, sim. O que ele faria nessa situação? Porque quando a gente pensa assim, dificilmente a gente vai se equivocar, né? Aí vamos lembrar também quando Jesus fala naquela parábola. Se um cego guia outro cego, ambos caem no fosso. Eu não posso me mirar para uma pessoa que é que nem eu. Eu tenho que me mirar em Jesus. Ou nesses vários amigos que aqui a gente falou. A gente tem que se mirar neles, porque eles são exemplos. E a gente se mira. O que ele faria nessa hora? E a gente para, respira, se conscientiza, se acalma, e aí dá a resposta ou faz a determinada atitude. Se a gente conseguisse no nosso dia a dia diminuir mais o nosso impulso, a gente não faria tantas dificuldades na nossa vida e na vida do outro. E aí eu lembro de uma parte do Livro dos Espíritos, que os Espíritos falam justamente sobre isso, né? Sobre a questão da impulsividade. E ali Kardec vai perguntando, os Espíritos falam que os Espíritos superiores, eles vão diminuindo cada vez mais essa impulsividade. Coisa que a gente precisa ainda trabalhar muito, como a gente é impulsivo. Às vezes a pessoa vai e fala e você pá na hora, e depois se arrepende. Por que eu falei isso? Por que eu fiz isso? Pensa, né? Não dá resposta logo. Nem que, às vezes, é uma mensagem que às vezes é complicada. Deixa a mensagem lá. Responde depois outro dia, faz uma oração, acalma. Entre em contato com Deus. E aí uma coisa que Jesus ensinou para a gente diariamente. Até Jesus, que era um espírito puro, em todos os momentos quando ele era questionado sobre as situações do dia a dia, porque os romanos, né, faziam questionamentos para eles, os sacerdotes, os fariseus, pegavam Jesus e faziam questionamento sobre Jesus, né, sobre o que Jesus estava trazendo. E Jesus, em nenhum momento a gente vai ver os apóstolos escrevendo que Jesus respondeu direto, não. Ele esperava, porque ele estava fazendo contato mesmo sendo espírito puro. Ele estava fazendo contato e depois ele falava. Só a gente lembrar da parábola que eu acho linda, que é a parábola da mulher adulta. Eu acho essa parábola lindíssima. Tem muito ensinamento ali. Qual que é o objetivo da parábola da mulher adulta? Primeiro, da gente não julgar o outro, que a gente não sabe o que foi o que nós fizemos. Às vezes, aquela situação equivocada que o companheiro faz nesta encarnação, você não está fazendo, mas você não pode. Ninguém tem um arquivo aqui para poder puxar e falar, eu nunca fiz isso.
Às vezes a gente já fez até coisas piores. Mas graças a Deus a gente tem esquecimento passado, que fica tudo arquivado, a gente não perde, fica arquivado para que a gente possa ser, entre aspas, um novo espírito e conseguir lidar conosco mesmo, na tua encarnação, e com os outros que estão ao nosso redor. Mas a parábola da mulher adúltera, Jesus é questionado. Pegam Jesus e falam para Jesus, mestre. E chamavam de mestre por quê? Provocação, gente. Provocação. Mestre, essa mulher aqui foi pega em adultério. Lá na lei mosaica, diz que tem que apedrejar. E aí Jesus, já vendo a malícia, porque ele era espírito puro, então ele conseguia olhar para a pessoa e perceber o que ia no pensamento daquela pessoa, porque os espíritos puros, eles conseguem ver a nossa irradiação do nosso pensamento. E aí, o que Jesus fala para aqueles homens? Primeiro, se há uma mulher adúltera, há um homem adúltero. Já fica todo mundo já pensativo. E aí, depois ele lança, vocês seguem as leis de Deus ou vocês seguem a lei dos homens? Porque vamos lembrar de duas coisas importantes. Moisés era legislador. Então, muitas das coisas que Moisés aplicou naquela sociedade não foi o que ele recebeu no Monte Sinai, e sim através da lei que ele aplicou como político daquela época. E aí os homens já começam a pensar. E ele vai, se ajoelha, começa a escrever na areia. Nesse momento, olha o tempo que ele fica conectando com Deus. Tanto que ele sempre falava, eu e o Pai, nós somos um. E aí tem essa dificuldade que as pessoas não entendem, que acham que Deus e Jesus é a mesma pessoa. Não, é porque os espíritos superiores, eles conseguem compreender tão bem o pensamento de Deus que eles já estão mergulhados naquele pensamento. Então, é como se eles fossem no sentido deles entenderem e aplicarem o que Deus quer. Então, naquele momento, ele se ajoelha, ele começa, e daqui a pouco ele volta e fala, atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E na Bíblia é colocado, sai os mais velhos, porque tinham mais tempo na encarnação, joga a pedra dos mais novos. Ele não respondeu logo. E aí a mulher chega para ele. Aí ele fala, alguém aqui te condenou? Ela, não, eu também não vou te condenar. Vá e não peques mais. Então, para a gente poder entender que essa impulsividade nos atrapalha. Muitas das vezes, a nossa impulsividade é que nos atrapalha a tal ponto da gente fazer escolhas que vão, muitas das vezes, marcarem as nossas encarnações. Então, a gente precisa diminuir essa impulsividade, a gente precisa orar mais, a gente precisa se ligar mais. É a questão da obediência que a gente está falando aqui. As coisas não vão ocorrer como eu quero. Eu sou espírito ainda imperfeito. A minha visão, gente, as nossas visões ainda é limitada. A gente só vê o que está aqui na nossa frente. Esses espíritos não. Eles vêm além. Então, as coisas não vão acontecer da forma como eu quero, vão acontecer da forma como eu preciso. Como eu preciso. É isso que a gente precisa começar a colocar dentro do nosso coração. Então, tudo vai acontecer conforme eu necessito para o aprendizado, para mim como espírito imortal. E aí, quando a gente começa a interiorizar isso realmente, é onde abre para a confiança. É onde abre para a fé, que Emmanuel vai falar através do Chico no Consolador, que a fé não é somente acreditar, é crer, é ter a certeza de que tudo está na lei, de que Deus está no comando, de que Jesus é o governador do planeta Terra, que nada que está nos acontecendo é obra do acaso, é a fé, e a fé que Emmanuel fala que a gente vai construindo no nosso dia a dia. Ninguém nasce com a fé pronta. A fé é uma construção. Conforme eu vou acreditando cada vez mais, até o dia que eu vou realmente ter aquela fé inabalável. Aquela fé que nada me tira do prumo, que eu tenho a certeza, eu tenho a confiança. Por isso que os amigos espirituais sempre nos orientam à oração, à confiança e ao estudo. O estudo, por quê? Porque nos dá esse discernimento, para a gente fazer melhores escolhas, para a gente conseguir aproveitar a nossa encarnação. A oração, por quê? A oração estabelece o vínculo com o plano espiritual. É onde eu consigo equilibrar,
o meu padrão vibratório para que os amigos espirituais possam me influenciar. E assim eu conseguir ser luz na vida das pessoas, na minha mesma. E a confiança em Deus, confiança em Jesus, confiança nos amigos espirituais, que eles estão com a gente. E no nosso guia, a gente tem um guia. Todos nós temos guias espirituais que estão conosco, que vêm conosco nesta encarnação para nos ajudar, para ir ali nos direcionando no caminho, para ir nos mostrando a caminhada segura, para que a gente não se equivoque tanto. Então, nós temos todo esse cabedal de companheiros espirituais. Ainda temos aqueles companheiros espirituais que vão se afinizando a nós conforme a gente vai trabalhando no bem. E isso é lei de ação e reação, causa e efeito. Livro dos Espíritos. Aquilo que eu emano, aquilo que eu sou, eu atraio. Então, se eu faço obras boas, eu vou atrair obras boas. Consequentemente, pessoas que pensam da mesma forma, encarnados e desencarnados, vão se atrair a mim. Então, a gente começa a entender isso na nossa vida. Então, essa é a questão da gente ser obediente, a questão do texto da noite de hoje, a gente refletir, a gente precisa refletir mais. A gente precisa orar mais, a gente precisa buscar mais Jesus no nosso dia a dia. Porque muitas das vezes, a gente às vezes fica muito solto. Aí fica, estou cansado, e fica naquela situação. Não, peraí, vou mudar o pensamento. Como é que eu mudo? Leio o Evangelho, faço uma prece, assisto uma palestra para sair daquela vibração negativa, daquela vibração que não vai me levar a lugar nenhum. Só vai me trazer doenças psicossomáticas, como a gente está vendo aí no século XXI. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, porque eu fico naquele mareado de desesperança, de desequilíbrio, de tristeza, eu vou me afundando. A gente já tem cabedal o suficiente para dizer assim, não quero vibrar nessa faixa, eu não posso vibrar nessa faixa. E aí fazer esses recursos, buscar esses recursos para o quê? Para voltar, para conseguir novamente se ligar aos amigos espirituais. Todos nós já podemos fazer isso. Todos nós já temos consciência suficiente do que é bom para a gente, do que é grandioso para a gente. Então, a gente precisa correr atrás, a gente precisa buscar. E como é que a gente busca? Através do momento que eu entendo. Por isso que eu comecei o estudo hoje falando sobre o espírito imortal. A partir do momento que eu entendo que eu sou espírito imortal e o propósito, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Me melhorando. O que eu tenho que fazer na vida do outro? Ajudar o outro. Porque, consequentemente, quando eu ajudo o outro, eu é que sou mais beneficiado. Eu estou me ajudando. Claro que o outro vai ser beneficiado pela minha ação, mas eu estou me ajudando. Porque eu estou apagando a marca do passado, delituosa que eu tenho. Porque eu estou podendo retirar o meu pé da lama do passado e colocar o meu pé na luz. É isso que os amigos espirituais querem da gente. Eles contam com a gente, eles contam com o nosso fluido, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com as nossas boas ações. Eles contam com a gente. Eles esperam a gente. Porque eles também precisam da gente. Porque nós estamos conscientes nesse momento. Tão conturbado, necessário sim. Nós sabemos que tudo é necessário para a nossa evolução. Mas tão conturbado ao qual nós estamos passando, eles contam com a gente porque a gente já tem um estudo. A gente já tem esclarecimento. Não somos melhores do que os outros que ainda não têm esse esclarecimento, mas somos mais conscientes. Então, quem é mais consciente tem a obrigação de ajudar o plano espiritual nessa renovação do planeta Terra, nessa ajuda que Jesus está no planeta precisando do quê? Da nossa ajuda. Gente, nós somos governados por Jesus e por Maria de Nazaré também. Maria de Nazaré está sustentando a todos os momentos. A gente precisa confiar. No momento que eu me sentir que eu estou para baixo, que eu estou triste, eu tenho que buscar. Maria, me ajuda, meu guia, me ajuda. Porque vamos sentir sim, que a gente sente, quando a gente faz a prece realmente sentida, a gente consegue sentir aquele momento de equilíbrio. E a gente vai conseguir, a gente vai sair daquela vibração. E aí a gente vai poder novamente ajudar o plano espiritual. Depende da gente. Emmanuel fala
Emmanuel traz mais ou menos assim numa frase, né? A nossa felicidade ou a nossa infelicidade, a gente que está construindo. A cada dia, quando a gente acorda, a gente tem uma nova oportunidade, um novo dia. O que eu vou fazer com aquelas 24 horas que eu vou ter pela frente? Quais vão ser as minhas ações? Quais vão ser os meus atos? O que eu tenho que deixar de marca na vida do outro? É isso que a gente tem que começar a prestar atenção. Nós temos uma vida brilhante. Nós estamos no nosso melhor momento. Como, Fernando, tanta coisa acontecendo? Estamos sim, porque a gente tem conhecimento. Que a gente sabe que nós somos espíritos, a gente sabe que daqui a pouco isso tudo vai se ajustar. É o momento. Então, nós estamos no nosso melhor momento porque nós temos a doutrina nas nossas vidas e a gente precisa agradecer a esses conhecimentos, a gente precisa agradecer a Jesus, a gente precisa agradecer a Kardec, a gente precisa agradecer esses amigos espirituais todos, que com muitas lutas, tá? Com muitas dores, deixaram esse cabedal de informações para nós. Tudo aqui para a gente, já aqui, ó, tudo pronto. Só basta a gente se esforçar para conseguir seguir. Mas o mais, vamos dizer assim, a parte mais difícil eles já passaram. No momento que era perseguido, tivemos já momentos até aqui no Brasil que nós éramos perseguidos. Pessoas que tinham, né, religiões, candomblé, umbanda, espíritas, eram perseguidas, tinham que fechar os templos. E hoje em dia, graças a Deus, nós não passamos mais por isso, porque foram lutas de companheiros para que a gente pudesse ter essa liberdade que nós temos hoje, de poder chegar dentro de uma casa espírita, fazer uma reunião espírita, falar sobre Jesus. E os primeiros cristãos que lutaram para que se pudesse falar sobre Jesus. Então, essa parte a gente já não tem mais, dessas perseguições. Mas nós temos outras. Falando do Brasil, nós temos outros, porque, infelizmente, em alguns locais do mundo, nós já sabemos, mas no Oriente Médio e até no norte da África, que são alguns países que estão muito ligados, né, à ideologia dos países do Oriente Médio, a gente sabe que, infelizmente, ali há perseguição a cristãos. A gente sabe que tem irmãos em pleno século XXI que vivem ainda esse tormento de perseguições religiosas, mas nós não temos mais essa situação aqui. Pelo menos essa situação nós não temos. Então, nós temos que aproveitar. E divulgar o Evangelho do Cristo. Não é fazer prosélito, que Kardec falou, né? Não é ficar, vem para cá. Não é isso. É divulgar através dos nossos atos, das nossas ações, dos nossos exemplos. É assim que a gente vai divulgando a doutrina do Cristo, o Evangelho do Cristo, sem falar no Cristo, sem falar em doutrina espírita. É através dos nossos atos. Porque os atos, como eu falei, equivalem mais do que palavras. É só a gente lembrar de Jesus. Do quanto que ele exemplificou e do quanto que ele trouxe, que a gente lembra dele até hoje. E a gente vai lembrar dele sempre. Sempre, sempre vai ser a nossa referência. Sempre vai ser a nossa luz no fim do túnel. Porque sempre tem uma luz. Aquele ditado, né? Que a esperança é a última que morre, está errado. Porque a esperança nunca morre. Se a esperança morrer, acabou. Ela nunca morre. Sempre temos que ter esperança. Esperança na vida, esperança na transformação, na nossa transformação, na transformação do outro. Ah, Fernanda, mas tem gente que não vai melhorar agora. Sim, mas a gente não sabe que a gente é espírito imortal? Então, uma hora, todo mundo vai se melhorar. Uma hora, todo mundo vai estar ouvindo e vai estar obediente à lei de Deus. Vai ter resignação à lei de Deus. E vai estar fazendo o que Deus espera de cada um de nós, mas é o tempo de cada um. Eu não posso exigir que o meu tempo seja o mesmo tempo do outro, mas uma hora essa renovação espiritual para todos os espíritos vão chegar. E a gente não está falando só da Terra, não. De todos os orbes, de todos os planetas. Sempre a gente precisa lembrar disso. O nosso destino é a perfeição. Não existe, Deus não criou nenhum espírito para ficar a vida toda sentindo dor. Uma hora, como Lázaro falou aqui, aquele espírito de tanto tentar, porque não consegue, embarrear o progresso, ele vai cair a ficha e falar assim, não dá mais. Não dá mais. Eu tenho que seguir o que é o certo, eu preciso seguir Jesus. Não dá mais para eu viver dessa forma. E assim a gente vai ver muitos ainda falando isso. Não dá para eu viver assim. Não dá para eu viver assim. E daqui a pouco todos nós estaremos vivendo essa plenitude do trabalho no bem,
do amor ao próximo e do crescimento espiritual. Então, que a gente tenha muita força, que a gente tenha muita coragem, que a gente tenha muito ânimo, que a gente siga Jesus em todos os momentos da nossa vida, que a gente não tenha medo, porque às vezes a gente tem medo, né? Ah, mas o que os outros vão pensar de mim? Vamos pensar como espíritos imortais. O que o outro pensa é o outro. Eu sou responsável por mim, pelos meus atos. Então, se o outro pensa isso, ok, é um direito que ele tem. Mas eu não posso me paralisar no que é o certo, porque o outro está me criticando. Porque crítica nós vamos ouvir. Ninguém está inerente de não ter crítica, só a gente lembrar, mais uma vez, daqueles companheiros que a gente trouxe. Kardec, quantas críticas o Kardec teve? E já pensou se ele parasse de codificar essa doutrina? Né? Madre Teresa de Calcutá, quantas críticas aquela mulher teve? Já pensou se ela parasse? Olha o trabalho que ela ia deixar de fazer. Olha quantos irmãos ela não iria ajudar. Então, crítica nós sempre vamos ter. E o próprio Jesus, olha quanta crítica Jesus teve até hoje. Jesus tem críticas, até hoje tem irmãos, infelizmente, que não aceitam Jesus. E ele, mesmo assim, aonde ele está, ele tem a esperança e a certeza que esses irmãos um dia entenderão o seu propósito. E é assim que a gente tem que pensar. Deixa a crítica para lá e vamos seguir o que é o certo, vamos caminhar, vamos seguir Jesus, vamos seguir a espiritualidade amiga, porque vai valer a pena. Todo bem, todo esforço no bem vale a pena. Quem disse isso para a gente são os próprios amigos espirituais, nossos amores, que estão em outro plano agora e falam para a gente, continua, caminha, vocês vão conseguir. A gente está aqui do outro lado lutando também. Vai. É um sonho que nós temos, às vezes, com um ente querido, que a gente acorda já revigorado. É um chamamento dentro de uma casa espírita. Então, ao tempo todo, nós estamos tendo chamamentos. Chamamentos para quê? Para a gente levar a luz na sociedade a qual a gente está. Porque, olha só, de tristezas, desesperança, já tem um monte de gente falando. A gente precisa fazer a diferença. E a gente já tem como fazer a diferença. Então, que as nossas escolhas sejam pautadas sempre em Jesus. Porque Jesus, quando a gente pauta as nossas escolhas em Jesus, a gente não vai ter equívocos. A gente não se equivoca, porque a gente está seguindo. Então, que Jesus nos abençoe. Que o nosso querido Joaquim Murtinho, patrão dessa casa, possa nos amparar, nos fortificar, nos abençoar. Que o nosso querido Clarence também nos dê força, nos dê coragem, que a gente continue com os estudos, continue amparado pelo plano espiritual, continue trabalhando no bem e na certeza, tudo passa, tudo passa. Mas que a gente tenha muito ânimo, que a gente tenha muita coragem e que a gente não se perca no nosso dia a dia. A nossa meta é seguir Jesus. Então, que a gente fique firme, como todos os companheiros tiveram firmeza, seguiram Jesus até o final do nosso dia a dia, que a gente siga Jesus. E para a gente terminar, vamos terminar com a nossa querida Maria Madalena, que quando Jesus desencarnou, ela não pôde mais seguir os apóstolos. E ela vai e começa a ver, num lugar muito distante, um lugar de leprosos. E ela entra naquele lugar de leprosos. E ela diz o seguinte, é aqui que Jesus está, e é aqui que eu vou ficar. E fica até o final da sua encarnação, tomando conta daqueles leprosos. Então, que a gente não tenha medo. Né? A gente não tenha medo de fazer o que é o certo, de seguir o que é o certo. Obediência às leis de Deus, resignação ativa. Resignação, entendo, mas eu vou transformar. Vou transformar a minha vida para melhor, porque a nossa destinação é a felicidade. E os amigos espirituais estão conosco nos impulsionando. Graças a Deus.